É muito bom estar aqui com vocês e quando eu cheguei aqui fui recebida com a lembrancinha que a FEAL fez 32 anos e gostaria então de parabenizar os meus amigos da FEAL, os trabalhadores dessa casa, que portanto já por 32 anos atuando, ajudando a todos nós. Obrigada. Certo. Sem dúvida nenhuma, nós temos na família a base da sociedade. Acredito que isso é uma constatação que está presente na vida de todos nós, né? A importância que a família possui para nós, né? A família é o principal núcleo da formação dos nossos valores, né? Os nossos valores éticos, morais. É no seio da família que esses valores são construídos, esses valores que nos sustentam como cidadãos, né? Quando a gente sai para o mundo, espera-se que a gente já tenha trabalhado esses valores em casa, né? A questão da família também como um apoio emocional e psicológico. É muito bom a gente ter para onde voltar. Recentemente eu assisti a parte da entrevista da filha do Almir Klinker, né? O navegador que já fez o percurso em torno da Terra. Ela também fez esse mesmo percurso aos 25 anos. Uma moça jovem com cara de menina e se aventurou aí pelas águas oceânicas, rodeando a Terra. E ela fez uma fala que eu achei muito interessante, que ela dizia assim, que ela se sentia uma pessoa privilegiada, porque ela sabia que, embora ela estivesse só, ela sabia que ela sabia para onde voltar, que ela tinha para onde voltar, e que ela sabia que ela poderia acionar a família dela, e ela se via privilegiada. Não só, claro, ela é uma pessoa dentro de uma família estruturada, uma família rica, mas também uma pessoa que sabe que tem o amor, o acolhimento, né? A família também é a educação, é responsável pela nossa educação e socialização antes mesmo de nós sairmos para a escola. Embora algumas pessoas acreditem erroneamente que é a escola que vai educar uma criança, a escola ela vai dar formação, a questão formal, né? Educação formal, que prepara para a vida profissional, claro, com valores também, obviamente, mas muitos desses valores também vêm da família, né? A família, olha lá, ela é responsável pela nossa sustentação econômica, até o momento que nós sejamos capazes de nos sustentar por conta própria, né? É necessário que os pais estejam atentos às necessidades dos seus filhos em termos econômicos. Claro, nós sabemos que isso é um compromisso que para algumas famílias é um pouco mais difícil, infelizmente, né? Sabemos que existem ainda muitas famílias que ainda não têm recursos financeiros suficientes, mas é fato que são os pais os responsáveis pela manutenção das crianças, né? E a família, a importância da família como um espaço de comunicação das nossas tradições, da nossa religião. É na família que a gente aprende o que é a nossa cultura. Começa na família, não é só na família, mas começa na família. Eu vim de uma família paraense, eu sou paraense. Se me perguntarem se eu sei fazer maniçoba, eu digo que eu sei fazer, embora nunca tenha lido a receita da maniçoba na minha frente e nem alguém tenha me dito como é que coloca os ingredientes, quanto tempo leva para cozinhar, qual é o ponto que fica bom. Mas isso é uma educação difusa que chega para a gente de tal maneira que a gente nem percebe.
eu só via minha mãe fazendo. E se a gente parar para prestar atenção, a gente vai observar que a gente tem muitos conhecimentos que são passados de geração para geração por meio dos nossos pais responsáveis, as pessoas que estão na nossa família, né? E isso vai nos estruturando culturalmente. Mesmo que a gente saia da região onde a gente vive, ou nasceu, melhor, a gente carrega na gente esses valores para sempre, né? A família nos dá os valores eternos que ficam na gente, né? Imagina se a gente for falar agora dos laços familiares, os laços espirituais. O que são esses laços? São laços até mais sérios e mais fortes do que só essa família responsável pelo âmbito social, do plano material. A família, na visão espírita, ela tem um papel que é o receber o espírito que precisa cumprir uma jornada de aprendizado, de resgates, de aprendizados, de aperfeiçoamento intelecto-moral. Porque, como espíritos eternos, né, que somos, essa jornada que vivemos no plano material, ela é um momento da nossa história. E ela só se dá nesse plano material porque todos nós, sem exceção, precisamos estagiar nessas relações que se dão neste plano para desenvolver as nossas capacidades. Essas capacidades que estão dentro de nós, mas que precisam ser despertadas pouco a pouco. E é no seio familiar que nós iniciamos os primeiros passos, né? Os primeiros passos desse processo de aprendizado. Joana de Ângeles traz a seguinte reflexão para nós. Nos diz que a família é a porta de entrada para o crescimento intelecto-moral, reparação, refazimento, edificação, aprendizagem da lei do amor. Cabe aos homens, e aí falando homens enquanto humanidade, cabe aos homens investir no berço seus mais valiosos esforços de maneira a formar uma família equilibrada e sábia. Ela fala muitas vezes em seus livros, na sua obra, né, a obra que adentra muito na psicologia espírita, né, entendendo a nossa estrutura psíquica. E ela fala muito da importância e da gravidade que a família possui para o desenvolvimento destes indivíduos, de nós, espíritos. Porque se nós não tivéssemos o amparo de alguém, né, na nossa trajetória, a coisa fica um pouco mais difícil. E aí, me amparando no capítulo 14 do Livro dos Espíritos, né, eu convido a todos a ler Honrai o teu pai e tua mãe, que é uma passagem muito bonita, que nos fala, nos ensina a importância desses laços familiares, a importância de cuidar dos nossos pais, né, pai, mãe, aqueles que nos foram o amparo no nosso desenvolvimento. E aqui eu não quero só fixar o meu pensamento na formação pai e mãe. Quantos de nós fomos educados pelos nossos avós, por tios, por irmãos mais velhos, por tias, né? No item 8, né, parentesco corporal espiritual, o Evangelho nos diz que todos nós possuímos uma família espiritual.
e que os laços de sangue não necessariamente estabelece uma família. Que o que efetivamente nos transforma em uma família é o nosso amor mútuo. Quando o Evangelho fala que todos nós possuímos uma família espiritual, significa dizer que nós temos espíritos afins a nós, os quais já cumpriram conosco um caminhar de aperfeiçoamento e de afinidades, né? Pessoas que possuímos aquele apreço, aquela simpatia, que muitas vezes nós nem conseguimos explicar, mas apenas sentimos. E se a gente parar para prestar atenção, olhar um pouquinho, a gente vai observar muitos companheiros de jornada, que são aquelas pessoas que, se a gente fechar o olho na necessidade, na precisão, a gente sabe que vai contar com aquela pessoa, porque ela está presente, ainda que não presente fisicamente. Assim também como essa família espiritual nos acompanha eternamente. Muitas vezes são esses irmãos espirituais que nos acolhem nos momentos do desencarne. Porque assim como nós precisamos de pessoas que nos recebem num berço, que nos acolhem enquanto família, nós também precisamos, no regresso à nossa pátria espiritual, desses amigos familiares que também nos acolhem, né? E esses laços, eles se estabelecem para a eternidade. E aí, o Evangelho diz o seguinte: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque esse já existe antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do seu filho, apenas fornece um invólucro carnal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, tudo que sabemos por meio da obra espírita, por meio dos livros complementares dessa obra, é que existe um grande planejamento no plano espiritual para o nosso reencarne. Nós saímos deste plano terrestre quando chega a nossa hora, nós estagiamos na erraticidade, muitas vezes, para nos recuperarmos, para ter um tempo de tranquilidade, de calma, ou muitas vezes não, porque existem muitos espíritos ainda muito apegados à matéria, que vivenciam estágios em situações muito deprimentes, muito tristes. E é na reencarnação que se dá o momento do esquecimento do passado para se preparar para uma nova existência. E esse espírito já existe muito antes da preparação do seu corpo. E aí, o que a espiritualidade nos conta é que existe um grande planejamento para que nós possamos unir as pessoas certas, que vão fazer com que aquele ser surja no seio de uma família com a necessidade daquelas pessoas ao seu redor, para que ele possa desdobrar o que ele precisa aprender. E esse aprendizado, ele é uma via de mão dupla, porque aprende o filho e aprende os pais. Não existe o acaso nesse processo. Não existe o acaso. Ainda que acreditemos que uma família, né? E aí eu quero pensar numa família, não só aquelas formais, bem constituídas, mas a partir do momento que nasce uma criança, entre duas pessoas se estabelece um laço de compromisso com aquele indivíduo. Isso é tão sério e tão grave que os espíritos falam que a espiritualidade, né, Deus vai nos interrogar
que fizestes dos filhos que foram confiados a ti. E o que a espiritualidade nos diz é que vamos responder amargamente por isso, se nós não tivermos feito a nossa parte. A parte que nos cabe, que é acolher com amor e conduzir esse espírito ao seu desenvolvimento intelecto-moral, né? E aí o Evangelho diz que os espíritos reencarnam na mesma família, sobretudo os mais próximos. São frequentemente afins, unidos por relações anteriores, que pode se traduzir por afeição anteriores ou por antipatias, ambos para se ajudar mutuamente nessa trajetória evolutiva. Agora imagina só, veja, espíritos afins, parece até que a gente está falando de todo mundo lindo e maravilhoso que se cruza no caminho, vamos lá, vamos de mão dada, vamos juntos. Espíritos afins são aquelas pessoas que estão na mesma sintonia que nós, que estão próximos em termos de pensamento e de ideal. Muitas vezes a gente está diante de um ambiente que talvez não seja o ideal, no sentido do que se espera de uma família. No entanto, ele é o ideal para o seu processo de desenvolvimento, por mais estranho que possa parecer. O fato é que todos precisam ter a consciência desse progresso moral, que todos somos responsáveis uns pelos outros. E aí é muito possível que dentro de um lar nós encontremos aquele irmão que a gente tem uma afinidade maravilhosa e que parece que é a mesma sintonia. Ele mora lá do outro lado do Brasil, mas quando a gente se encontra parece que foi ontem. E também aquele irmão que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado nas palavras, nos dizeres, nas formas, porque senão... E nem toda relação paterna e nem toda relação materna é aquela coisa linda que a gente gostaria que fosse, mas ela está ali por uma razão de ser. E, inclusive, eu trago aqui uma passagem do Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que diz assim, a passagem da paciência. Aí o Evangelho diz assim, a paciência, a dor que ele se refere aqui é aquelas dificuldades que a gente encontra até mesmo no seio familiar, né? Que podem ser outras situações da vida, é claro, mas vamos pensar nessa questão. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência em prova. Quer dizer, a dor é uma necessidade, muitas vezes, para a gente exercitar virtudes que a gente não possui ainda. E que essas pessoas que estão próximos de nós, que nos provocam, muitas vezes, sentimentos contrários ao amor, eles, na verdade, são um convite para o nosso aperfeiçoamento moral. E que, portanto, a gente precisa ter muita paciência para aprender a lidar. Portanto, o que a gente pode entender é que os nossos laços verdadeiros não são os consanguíneos. Não são. Por isso, a gente também não precisa se desesperar. Se existir algum irmão no seio da família, eu falo irmão de maneira genérica, o pai, a mãe, o irmão mesmo. Se existir alguém que ainda não comungue dos nossos mesmos sentimentos, é uma questão de tempo. Porque nosso processo é, talvez assim, aquele irmão, aquela pessoa que hoje ainda não deu para ser o irmão mais próximo, mais afim no pensamento. Eu acho que talvez pode ser a primeira reencarnação que não aconteça um fratricídio, por exemplo. Uma situação mais séria. Talvez a gente não tenha muitos acordos,
mas é a primeira reencarnação que a gente não chega às vias de fato. Porque certamente, sem exceção, todos nós somos hoje melhores do que fomos ontem. Isso a gente tem certeza. E como Deus é bom e justo, sábio, a gente tem certeza que aquela é a oportunidade da nossa vida e ela já conta com a possibilidade de dar certo, por mais difícil que ela seja. Porque também os irmãos nos falam que não existe situação que nós não sejamos capazes de suportar. No nosso processo, nosso planejamento reencarnatório, não existe missão que nós não sejamos capazes de suportar. Então, por mais difícil que seja, que pareça, acreditem, é possível, né? E aí, né, sabendo que existem famílias espirituais muito mais apegadas, simpáticas do que as famílias carnais, né, a gente pode entender que a configuração das famílias pode ser as mais diversas. As mais diversas. E hoje, cada vez mais, a gente percebe famílias diversas. Famílias que saem da configuração tradicional para as configurações das mais diversas. Famílias monoparentais, aquelas que são cuidadas pelo pai ou pela mãe ou por uma pessoa responsável por aquelas crianças. Famílias recompostas, que são as famílias resultantes dos novos casamentos, de uniões que se incluem filhos de outras relações. Olha lá que incrível. A gente recebe pessoas na família que vieram por meio de outra família, mas a gente acolhe como filho também. Famílias homoafetivas. Famílias que 2 pais, 2 mães, mas é também um espaço de amor, de acolhimento. E quantas crianças que estão nos orfanatos, esperando o espaço para serem acolhidas, e que hoje a justiça tem cada dia mais pensado nessa possibilidade de maneira a dar a essas crianças lares seguros, lares amorosos, lares felizes, para ajudar no desenvolvimento desses seres. Famílias multigeracionais. Famílias onde gerações convivem na mesma casa, avós, pais, netos. E quantas não há nesse Brasil? Quantas não há que são cuidados pelos avós, que são os avós que sustentam na dificuldade que os pais enfrentam muitas vezes. E, claro, as famílias por afinidade. Aquelas famílias onde um conjunto de amigos se sentem de tal maneira acolhidos que, de fato, se percebem como pessoas de uma mesma família. E aí eu me lembrei de uma reportagem que eu vi há um tempo atrás, que nosso Brasil está envelhecendo, né? E existem muitas pessoas da terceira idade que estão ficando solitários, mas eles acharam uma forma de viver num coletivo de amigos, se ajudando mutuamente. E olha que maravilha. Assim, vai a solidão, vai a tristeza, vai o sentimento de abandono e vem o companheirismo, vem as conversas que são próximas daquela geração. Uma vez eu vi também uma notícia que é uma coisa muito triste, né? Que quando a gente vai envelhecendo, e aí vai chegando os 80, os 90 anos, a gente vai perdendo o vínculo com as pessoas do nosso contemporâneo. Quem são as pessoas do meu contemporâneo? Algumas delas já se passaram, já foram. E aí se aproximam os amigos para se apoiar mutuamente. Então, o que eu quero dizer com isso não é ditar regras de como deve ser a família perfeita.
A família perfeita é a família que nós nos sentimos amados e amamos. É essa que seria a família perfeita. E aí nos chega, então, a importância da reencarnação nisso tudo. A gente não pode esquecer que a nossa trajetória neste plano é o aprendizado. E aí eu queria trazer, que eu estou vendo que o meu tempo está terminando, mas eu trago tanta coisa para a gente conversar, que nossa família, nos dias de hoje, tem um desafio imenso. Nós somos hoje permeados pela tecnologia. E a tecnologia, ela vem, eu acredito, para o bem. Mas como nós ainda somos seres imperfeitos, quantas vezes a gente ainda dá um mau uso a essa tecnologia? E aí, o que a gente observa como desafio para as famílias atuais, que vivem nessa correria do dia a dia e do trabalho, etc. e tal? A tecnologia que causa o isolamento e solidão, o individualismo e a desconexão, os impactos psicológicos, um adolescente que se nutre 24 horas dessas informações distorcidas, descontextualizadas nas redes sociais, está todo o tempo se comparando com o outro. E a impressão que a gente tem é que a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí a gente deixa de perceber o olhar do outro, de nos percebermos um e outro. Quantas vezes a gente sai para um jantar em família e está todo mundo no seu quadrado, olhando a internet? Eu também falo isso, mas eu também vivo essa condição, essa situação, e eu tento me policiar, mas quando a gente se percebe, caímos na armadilha. Então, a gente precisa ultrapassar esses desafios contemporâneos, né, de maneira que a gente consiga manter as famílias. As famílias, elas nunca vão se extinguir, mas as formas que essas famílias vão se estabelecendo e os desafios de cada tempo vão chegar. Estão aí. E a gente precisa estar atento a isso. Eu gostaria de terminar essa palestra, essa fala com vocês, e eu estou aqui cortando os meandros, fazendo os meandros da palestra, falar da necessidade do perdão na família. Eu trabalho na terapia espiritual do Paulo de Tarso há alguns anos. E grande parte das dificuldades relacionadas das pessoas na terapia espiritual tem um ponto na questão familiar. Tristezas, dores, mágoas, situações vivenciadas no passado, questões que não se encontram bem resolvidas. E então, o quão é importante nós exercitarmos o perdão em família. Porque se a gente não exercitar o perdão, o que vai acontecer? Se esgota o tempo, a gente volta para a erraticidade, depois volta de novo para refazer esses laços. E aí eu trouxe um livro que, quando eu li, o nome desse livro é As 5 Fases do Perdão, uma viagem rumo ao sentimento mais complexo e libertador da alma humana. Porque quando a gente fala de perdão, não é fácil. Que se a gente fechar o olho e pensar numa dor, numa tristeza que alguém tenha cometido contra nós, é uma coisa difícil de lidar e de desfazer esse nó no nosso coração. E esse livro, ele foi para mim um livro muito significativo. Eu digo que é um livro de cabeceira, porque vale a pena ler várias vezes. Tem passagens lindas. E se alguém quiser estudar sobre o perdão, eu recomendo. E aí eu trouxe uma historinha, mas eu queria só contextualizar essa história para vocês. O nome do capítulo é As Pessoas Mais Difíceis
de perdoar são as pessoas que deveriam nos amar e não fizeram. Eu vou repetir. As pessoas mais difíceis de perdoar são as pessoas que deveriam nos amar e não fizeram. E a história é de um jovem médico muito bem sucedido na vida, um homem que enriqueceu com a sua capacidade profissional, muito bem sucedido, mas que vivia uma vida infeliz, porque não conseguia se relacionar bem com ninguém, era um tanto quanto arrogante, mas que no fundo, ele tinha um grande complexo de inferioridade. Ele se achava completamente descolado das pessoas ao seu redor. Ele sempre achava que as pessoas olhavam para ele julgando e, principalmente, humilhando no sentido de achar que ele era menos do que ele era. Ou seja, a autoestima dele era muito baixa. E isso era uma tristeza. Olha, eu queria só fazer uma reflexão que esse livro ele é do Rossandro Klinger, e o Rossandro ele conta aqui as histórias como psicoterapeuta. São histórias verídicas que ele troca o nome apenas das pessoas. Esse bendito médico, a vida dele já não era uma vida satisfatória do ponto de vista emocional. E aí ele percebe um determinado dia que ele estava recebendo a chave do apartamento, da cobertura, não sei aonde, que ele tinha comprado, que aquilo ali que poderia parecer ser no ápice da carreira, da vida profissional, da vida bem-sucedida de um homem, não era. E aí ele ainda carregava essa tristeza no coração. Ele buscou um amigo da época da faculdade, e esse amigo recomendou a ele que ele buscasse terapia. Ele, terapeuta, o que ele vai fazer para a minha vida mudar? Nada. Até, de certa maneira, arrogante, achando que a terapia não poderia ajudá-lo em coisa nenhuma. Ele chega no terapeuta, já com aquele jeitão, tipo, eu não preciso de ti, eu vim aqui só porque um amigo falou para eu vir, acabou, não sei o quê. E ele, mas tudo bem, eu vou topar. E nos dias da conversa, do vai e vem, de diálogo, etc. e tal, o terapeuta fez ele perceber uma coisa que ele não tinha ainda percebido, que o complexo de inferioridade que ele carregava estava relacionado à relação dele com o pai dele. Esse pai fazia comparações terríveis com outro irmão. Esse pai valorizava o outro irmão em detrimento dele. Esse pai lidava com ele com palavras que o ofendiam. Esse menino é leso, é o termo que ele usa aqui. Esse menino é um leso, é um bobão, nunca vai ser gente. Esse não. Esse é o meu filho do coração. E dizia isso abertamente. Foram tantas humilhações que ele interiorizou essas humilhações na vida. E ele não conseguia sair disso, mesmo sendo já uma pessoa bem-sucedida. Para mim, esse livro ele traz umas chaves, umas viradas, né? E aí eu trago para vocês o seguinte. Ele comenta assim, que, olha, durante a formação da personalidade, as palavras e os gestos das nossas mães e pais ficam impressos em nós como uma sentença durante muito tempo, Durante muito tempo, somos o que eles programam, vencedores ou perdedores. Então, olha o nível de responsabilidade que nós, pais irresponsáveis, possuímos com as palavras que carregamos para os nossos filhos. Essa dor ele carregava mesmo sendo uma pessoa que venceu, mas a dor e a humilhação ainda estava presente nele. E aí a chave para mim dessa transformação, essa reflexão a respeito do quão importante a gente exercitar o perdão
quando a gente fala de pais, mães, né, dores que às vezes a gente carrega na alma, ele diz o seguinte: aí é que está. Todos nós temos um sistema de autorregulação interior. Funciona como normas inconscientes que nos orientam. Freud, o pai da psicanálise, denominou essa instância de superego, com atributos de autovigilância, no cumprimento das normas morais, entre outros. Ou seja, nós temos as normas morais no nosso coração. Os espíritos dizem para a gente tem o evangelho dentro de nós. Seria tal sistema como um juiz interior autopunitivo. Mas Carl Jung, quem pode nos ajudar a entender bem mais essa questão. Todos temos dentro de nós os arquétipos ou imagens primitivas que servem de esteio para as nossas ações. Ainda que de forma inconsciente, odiar pessoas emocionalmente significativas ou mesmo tentar esquecê-las provoca um dano emocional grandioso, o mesmo que vinha ocorrendo com o João Marcelo, que é o personagem dessa história. O que ele quis dizer com isso? Que João Marcelo ele precisava trabalhar dentro de si esse perdão, buscar caminhos de trabalhar o perdão, porque ele ia viver em dissonância com esse evangelho que está dentro dele, esse evangelho que está dentro de cada um de nós. Em outras palavras, se a gente não conseguisse resolver com as pessoas que são importantes na nossa vida, a nossa vida não segue. A gente não se desvencilha das dores enquanto a gente não resolve. Isso é muito sério. Muito sério. E só para concluir, o João Marcelo, ele buscou compreender o irmão, que tinha muita mágoa, e buscou compreender o pai, também que tinha muita mágoa. Num determinado momento, ele se afastou para poder não mais sentir aquela dor, mas ele percebeu que se ele não buscasse resolvê-la, ele jamais seria feliz de fato. É muito significativo tudo isso para a vida da gente. Então, que nós possamos fazer uma grande reflexão em torno da nossa família, do nosso papel enquanto pais, mães, nosso papel enquanto filhos, que nós ainda tenhamos oportunidade de dizer o quanto amamos nossos pais, espero que sim, e que a gente também possa dizer todos os dias para os nossos filhos ou para aquelas pessoas que nós somos responsáveis, também o quanto elas são importantes e o quanto nós a amamos. Porque só assim a gente definitivamente a gente vai construir e ampliar a nossa família espiritual. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo uma noite tranquila e de paz.